Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banrisul. Nessa aula aqui a gente vai começar a ver os agentes operacionais do Sistema Financeiro Nacional. A gente vai ver hoje os bancos comerciais. Muita gente prefere não, elas dão um curso aqui começando pelos bancos múltiplos. Eu prefiro seguir essa linha, em que primeiro se vê os bancos comerciais e depois os demais tipos de banco, né, investimento, desenvolvimento, para depois sim entender os bancos múltiplos. Eu prefiro dessa forma, mas cada um tem a sua metodologia aí. A gente teve aí na aula passada, que não foi uma aula, né, mas foi o simulado que eu trouxe para vocês aí do Banrisul, onde nós resolvemos várias questões de assuntos que a gente já tinha estudado até o momento. Então, quem por acaso não viu esse simulado, vale a pena conferir lá, porque é uma maneira de testar o desempenho, né? Ver se está pegando os conceitos aqui que são necessários, com certeza, para resolver a prova. Bom, trago para vocês aí de novo a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que eu acho que vocês perceberam, né? Tem que saber isso daqui, não dá nem para pensar, tem que, quando falar em Conselho Monetário Nacional, já tem que saber onde é que ele está, tem que ser uma coisa assim automática, essa é a ideia. Por isso que eu sempre trago aqui para vocês, para criar essa, facilitar esse processo aqui de visualizar isso daqui de forma automática. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar então os bancos comerciais que estão aqui, de novo, no sistema operacional. Bom, bancos comerciais. Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas, constituídas sob a forma de sociedade anônima. Primeiro ponto, o banco ele pode ser então um banco público ou um banco privado, né? Um banco comercial pelo menos. Tanto é que o nosso Banrisul, apesar dele não ser um banco comercial, né, ele é um banco múltiplo, mas a ideia é que ele é um banco que é público. O seu capital, majoritariamente, ele é detido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, o Banrisul é uma sociedade de economia mista, que a gente diz, né, porque tem capital público e capital privado. Mas a ideia é essa, o controle dele, quem tem o controle do Banrisul é o governo do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que a gente diz que ele é público, por isso que tem que se fazer concurso público para atuar no Banrisul. Então perceba que bancos comerciais não precisa necessariamente ser público ou necessariamente ser privado. Pode ser um ou pode ser outro. Tá? Bom, além disso, ele é constituído sob a forma de sociedade anônima. Essa é uma classificação que vem lá do direito empresarial, que diz que o capital social dessa instituição financeira aqui, que é o banco comercial, ele deve estar dividido em ações. Ações são partes representativas do capital social. Quem tem mais ações detém o controle da instituição. A ideia é essa. Basta lembrar então que sociedade anônima, ou então sociedade por ações, é uma forma de regime jurídico de empresas e que os bancos comerciais eles têm então que ser sociedade por ações. Por que eu trago isso? Porque a gente vai ver lá que as corretoras e distribuidoras, por exemplo, ela tem uma forma jurídica própria delas. Os bancos comerciais têm essa daqui, que é a sociedade por ações. A função básica de um banco comercial é de intermediar operações entre quem empresta e quem precisa de dinheiro. Lembram lá quando a gente estudou o Sistema Financeiro Nacional, que a gente viu que quando estudou os conceitos básicos, né, do Sistema Financeiro Nacional, nós vimos que a instituição estava lá atuando como intermediadora, pegando dinheiro de quem tinha dinheiro sobrando e emprestando para aqueles que precisavam de dinheiro. Essa intermediação aqui é justamente a atividade principal dos bancos comerciais. Ela é autorizada a captar depósito à vista ou depósito a prazo. Depósito à vista é a chamada conta corrente. É quando eu, por exemplo, pego meu dinheiro e coloco na minha conta corrente do banco. Isso é um depósito à vista. Esse dinheiro ali está disponível para mim a qualquer momento. Se eu quiser ir hoje mesmo, daqui 2 horas, pegar o dinheiro, o banco vai ter que me pagar esse dinheiro. Se eu for amanhã, mesma situação. Agora, o depósito a prazo é diferente. O depósito a prazo é quando eu coloco meu dinheiro, por exemplo, em um título de dívida emitida pelo banco. Esse título de dívida, ele tem um prazo. Ou seja, eu coloquei hoje meu dinheiro num CDB que tem vencimento para daqui 6 meses, via de regra eu só vou poder receber esse dinheiro daqui 6 meses. Esse prazo de 6 meses é o que caracteriza o depósito a prazo. Então, depósito à vista, depósito a prazo. Depósito à vista é conta corrente. Depósito a prazo são títulos de dívidas emitidos pelas instituições financeiras. Ainda sobre o banco comercial. Seu objetivo principal é proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar a curto e médio prazo, né? E aqui não tem longo prazo, percebam, né? Curto e médio prazo.
Ou seja, o que a gente está falando aqui? Que o objetivo do banco é basicamente de emprestar dinheiro a curto e médio prazo para o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. Então, é crédito comercial. Ele está emprestando dinheiro para essas pessoas aqui, visando, né, um período de tempo de curto e médio prazo. Não é longo, eu chamo a atenção de vocês, porque daí corresponde aí a uma atividade principal do banco de investimento, por exemplo, mas não do banco comercial. O banco comercial é crédito rápido, é cheque especial, é empréstimo consignado, são essas atividades aqui. Bom, em sua denominação social ele deve constar obrigatoriamente a expressão banco. Então, por exemplo, se o banco comercial ele se chama... Bom, vamos usar o Banrisul como exemplo, apesar de eu já falar para vocês, já ter falado que o Banrisul não é só um banco comercial, mas vamos usar o Banrisul aqui e pensar que ele fosse só um banco comercial. Ele teria que ter na sua denominação social lá escrito que ele é Banco Banrisul, certo? Na denominação social deveria estar escrito assim. Bom, agora, para entender quais são as operações que um banco comercial ele executa, assim como também para entender as operações que outros bancos executam, nós temos que entender três conceitos, que são três tipos diferentes de operações que existem nas instituições financeiras. Tem as operações ativas, as passivas e as acessórias. Vamos começar aqui pelas ativas. São aquelas em que as instituições financeiras emprestam recursos aos agentes econômicos deficitários. Os tomadores de recursos são chamadas de operações ativas, pois representam ativos da instituição, um crédito a receber. Então, quando nós estivermos falando em operações ativas, passivas ou acessórias, coloquem-se sempre no lugar da instituição, não da pessoa que está colocando ou tirando dinheiro, mas da instituição. Tá? A operação ativa é como a instituição consegue remunerar o seu dinheiro. Quando ela está emprestando dinheiro, ela vai receber esse dinheiro de volta com juros, ou seja, ela remunerou o dinheiro investido. Então, operações ativas é a forma com que a empresa consegue, a empresa, a instituição financeira, o banco comercial, é a forma com que ele consegue rentabilizar o seu dinheiro. São as operações em que ele empresta, principalmente em que ele empresta dinheiro. Coloque-se no lugar do banco, porque esse dinheiro que ele está emprestando representa um ativo para o banco, ou seja, é um crédito que ele tem a receber. Se a gente estivesse na posição da pessoa que pegou o dinheiro, essa pessoa ela teria um passivo com o banco, uma dívida, uma obrigação. Mas, de novo, a gente está olhando pela ótica do banco. Bom, operações passivas, a lógica é o contrário. São aquelas em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes econômicos superavitários. São chamadas de operações passivas ou de captação, pois representam passivos da instituição, uma obrigação. Ou seja, o cara superavitário que tem grana sobrando, ele vai pegar o dinheiro dele e vai colocar no banco. Ou seja, pela ótica do banco, que recebeu esse dinheiro, ele tem uma obrigação de pagar essa pessoa de volta. Ou seja, é uma obrigação, é um passivo. Por isso que são operações passivas. Mas é através dessas operações passivas que o banco ele consegue captar recursos para fazer as suas operações ativas. Perceba então, sempre na ótica aí do banco. E as operações acessórias são aquelas em que as instituições financeiras atuam como prestadores de serviço. Nessas operações, as instituições são remuneradas por meio de tarifas. Aqui não acontece a chamada intermediação financeira, onde se capta dos agentes superavitários e se empresta para os deficitários. Não, aqui a instituição está fazendo um serviço especializado. Quer um exemplo fácil para entender isso daqui? As operações acessórias é quando, por exemplo, uma instituição financeira está administrando um fundo de investimento. Eu pergunto para vocês, ela está captando de alguém para fazer isso? Não, né? Ela só está pegando os recursos dos investidores e administrando, ela está prestando um serviço especializado. Por meio desse serviço especializado que ela está fazendo, ela está recebendo aí uma taxa de administração, uma taxa de performance. São remunerações que vêm por meio de tarifas e não pelo ganho de spread bancário, tal como acontece aqui nas demais operações. Então, operações acessórias são isso. E aqui daí tem, então, quais são as operações passivas e ativas de um banco comercial. Então, de novo, as operações passivas, coloquem aí que são aquelas em que há a captação, que é quando o banco comercial está captando dos agentes superavitários. Então, qual que é a forma? Dos bancos comerciais, agora a gente está olhando só a ótica deles.
Depósito à vista, que é a conta corrente. Aquele exemplo ali que eu acabei de dar para vocês. É quando eu coloco meu dinheiro e posso resgatar ele a qualquer momento. Só que esse dinheiro que eu coloquei e posso resgatar a qualquer momento, até eu não fazer o resgate, o banco ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para os agentes tomadores. É assim que ele ganha dinheiro. Não é só dos depósitos a prazo que o banco faz isso. Não, o dinheiro que eu coloquei de depósito à vista, ele também pode pegar esse dinheiro e emprestar para o outro lado. Depósito a prazo, que é a emissão desses títulos de dívidas, CDBs, letras financeiras, ainda LCI, LCA, entre outros tantos. Emissões de certificados de depósito interfinanceiro, dos CDIs. Também são títulos de dívida, só que daí são títulos que o banco comercial está emitindo para outras instituições financeiras, por isso que recebe o nome de interfinanceiro, mas também é um título, tal como um CDB, só que o investidor aqui, na verdade, é uma instituição financeira. E agora, as operações ativas, que são as formas aqui que o banco comercial ele vai rentabilizar o dinheiro que ele captou aqui, dos agentes superavitários. Abertura de crédito simples e em conta corrente. Então, seria o caso aí de, por exemplo, abrir limites de cheque especial. O pessoal vai lá, por exemplo, tem seus R$100 na conta, mas também tem R$100 disponível ali de cheque especial. Se ela pegar esses R$100 do limite, ela vai ter que pagar juros por isso. E esses juros que ela está pagando está remunerando aqui o banco nas operações ativas. Ainda, desconto de títulos. Quando, por exemplo, uma empresa ela tem uma duplicata a receber, só que ela só vai receber daqui a um ano os valores, né? Tem um fluxo de pagamento mensal, mas o total ela só vai receber daqui a um ano. Ela pode pegar essa duplicata que ela tem para receber e levar no banco comercial. O banco comercial vai fazer, então, o adiantamento desse fluxo, mediante a cobrança de juros, é claro, e a empresa vai receber o valor hoje. E o banco daí vai ser remunerado por esses juros. Operações de repasses e refinanciamentos. Então, quando ele aí tem o repasse de outra instituição financeira e empresta esse dinheiro aqui, também é remunerado por juros. Concessão de empréstimos, que é isso que o próprio nome diz. Operações de crédito rural, câmbio e comércio internacional, que daí são espécies de crédito especializados aqui, né? Crédito rural, câmbio e comércio internacional. Bom, essas daqui são as atividades dos bancos comerciais, as passivas e as ativas. Instituições monetárias. Agora eu vou trazer um conceito para vocês que eu preferi trazer nessa aula em que a gente está falando de banco comercial. Esse conceito aqui é bastante importante, principalmente para quem tem que estudar aí política monetária, especificamente o assunto de depósitos compulsórios. Como nós não temos o edital ainda, eu preferi trazer bem detalhado aqui nessa aula para vocês já irem entendendo, porque se cair lá no edital você já tem aí um entendimento do que vem pela frente. Bom, os bancos comerciais eles são considerados instituições monetárias, pois possuem a capacidade de criar moeda através da captação de depósito à vista. A captação de depósito a prazo também permite, tá? Mas a gente vai ver aqui como é que funciona isso. Detalhe só é que essas instituições monetárias também pode receber o nome de instituições bancárias. É outro nome que quer dizer a mesma coisa. Até vou marcar aqui para vocês. O que significa isso? Via de regra, nós sabemos que quem tem o poder de emitir dinheiro é o governo. Ele pode autorizar a emissão de moeda e a Casa da Moeda vai lá e fabrica moeda, fabrica a cédula, o dinheiro, e leva esse dinheiro aqui para a economia. Bom, além do governo, tem uma coisa que bastante... Para quem não conhece, isso daqui pode até assustar. Os bancos eles têm a capacidade de criar dinheiro. E vamos ver então como é que funciona, né? Pensa assim, essa pessoa aqui, ele é um agente superavitário. Ele tem aqui R$100 sobrando. Bom, esses R$100 aqui que ele está sobrando, ele vai lá e deposita na sua conta corrente. Lembra, né? Essa daqui, para o banco, é uma operação passiva, porque ele está captando dos R$100 aqui desse investidor, sempre pela ótica do investidor. Sempre pela ótica da instituição aqui. Bom, esses R$100 aqui, ele ficou no banco. A gente viu que o banco ele faz aquela intermediação, ele vai pegar o dinheiro do investidor e vai emprestar para outras pessoas. Daí, quando a gente faz o empréstimo aqui, por exemplo, para esse agente aqui, que é um agente deficitário, o banco ele está com uma operação ativa. Apenas relembrando esses conceitos, né? Aqui, operação passiva, aqui, operação ativa, sempre sob a ótica do banco. Bom, esses R$100 aqui, que a instituição emprestou para esse cara,
Vamos supor que esse cara aqui estava devendo para um mercado os mesmos R$100. O que ele vai fazer agora que ele pegou R$100 emprestado do banco? Ele vai lá e paga o supermercado. Ele ainda vai estar devendo aqui para o banco, mas ele pagou o mercado. Eu pergunto para vocês, esses R$100 que o mercado recebeu, ele tem que devolver esses R$100 para alguém? Não, é dele. Esses R$100 agora passou a ser dele. A dívida, quem vai ter vai ser o agente deficitário com o banco, daí é outra história. Mas esses R$100 é um direito do mercado, é dele, ele não tem que pagar para ninguém. Bom, pensa ainda que esse mercado ele tem conta corrente na mesma instituição que esse agente superavitário. E ele vai lá e deposita esses R$100 também. Bom, esses R$100 aqui que ele depositou, que vai entrar lá para o nosso banco comercial, ele vai entrar como uma forma também de captação, de operação passiva. Ou seja, esses R$100 o banco vai poder pegar e emprestar para outra pessoa, né? Porque está lá na conta corrente. Notem que esses R$100 aqui de cima que a gente colocou, ele já foi emprestado, né? Então sobrou esses R$100. Bom, esses R$100 aqui, vamos supor que o banco emprestou para outro agente deficitário. E esse agente deficitário, ele tinha uma dívida com essa outra pessoa. Ele pegou os R$100, pagou essa pessoa e ficou em dívida com o banco. Agora eu pergunto para vocês, esses R$100 que essa terceira pessoa recebeu aqui, ela tem que pagar para alguém? Ela tem que devolver para alguém? Não, é dela. É recurso dela, porque ela recebeu de alguém que estava ali devendo. Bom, o que ela vai fazer também, por pura coincidência do destino? Ela também tem conta corrente na mesma instituição que esse pessoal aqui. E ela vai lá e deposita os seus R$100. Né? Então, percebam que nesse momento aqui, o banco ele vai estar com 3 operações passivas, que é os R$100 dessa primeira pessoa, os R$100 dessa segunda pessoa, do mercado no caso, e os R$100 dessa terceira pessoa. Ele vai poder pegar, por exemplo, esses R$100 e emprestar para uma outra pessoa. Não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar, mas essa história aqui, ela não tem fim. O banco ele vai ficar recebendo dinheiro e colocando dinheiro, recebendo e colocando. Só que percebam que toda essa grana aqui, ela só veio desses R$100 aqui desse investidor. Todo o restante aqui, esses outros R$200, eles foram criados através do poder de criação de moeda dos bancos comerciais. Ou então, para ficar melhor, o poder de criação de moeda das instituições monetárias. Ou então das instituições bancárias, que eu coloquei para vocês que também pode aparecer. É esse poder de criar de moeda. Que elas vão emprestando, e isso daqui não tem fim. Realmente, o poder de criação de moeda aqui é infinito. Claro que isso não acontece na prática. Por que isso daqui não acontece na prática? Porque o Banco Central ele determina um percentual de recolhimento compulsório. Ou seja, uma parte desse dinheiro aqui ele tem que ser depositado obrigatoriamente no banco comercial. E isso vai fazer com que se limite a criação de moeda pelos bancos comerciais. Daí essa nossa história vai ter um fim. Vai chegar um momento em que o banco não vai conseguir continuar criando moeda. Agora, se não existisse esse percentual, ou se a taxa de percentual baixar, cada vez mais os bancos vão criar moeda, certo? E se a taxa for zero, o poder de criação de moeda é infinito. E isso é ruim, né? Logicamente, não sei aí se alguém achou bom, mas isso é ruim. Porque, por exemplo, se vai essas 3 pessoas aqui sacar o dinheiro na mesma hora, o banco não vai ter dinheiro físico para poder pagar essas pessoas. Por isso que essa criação de moeda a gente chama também de criação de moeda escritural. Bom, eu coloquei isso daqui para vocês não para falar de depósito compulsório, porque isso daqui é um instrumento de política monetária, tem que se ver quando a gente estuda política monetária. Eu coloquei isso daqui apenas para vocês entenderem o que é essa criação de moeda e por que os bancos comerciais, pelo fato de eles captarem depósito à vista, eles recebem o nome aqui de instituições monetárias. Ou seja, é porque eles têm a capacidade de criar moeda escritural. Certo? Então, instituições bancárias ou instituição monetária são aquelas que têm a possibilidade de criar moeda através da captação em depósito à vista. Bom, pessoal, dos bancos comerciais, nós terminamos aqui e voltamos aí uma próxima aula para falar dos bancos de desenvolvimento e de investimento. Até a próxima aula. Valeu!